Capítulo 4. A graciosa doutrina da mordomia. Arival Dias Casemiro. A doutrina da mordomia é ensinada em toda a Bíblia. Ela alcança e envolve o povo de Deus em todas as épocas. Ela é uma doutrina da graça, aplicável aos crentes da velha e da nova alianças. Deus confia os seus bens ao homem, a fim de que ele o administre com sabedoria, diligência, honestidade e fidelidade. Trata-se de uma relação de confiança que se fundamenta na graça e não na lei de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo escreveu: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 24 e 25. Logo, somente Deus tem direito absoluto de propriedade sobre qualquer coisa. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó 41, 11. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Salmo 50, versículo 12. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 2:8. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. Não há coisa alguma na criação da qual podemos dizer, isto é meu ou nosso. Deus é o proprietário de tudo por direito de criação e de redenção. A relação do homem com as coisas criadas é apenas de mordomia, isto é, de administração. O mordomo é a tradução do grego ekônomo, que significa literalmente aquele que é responsável pela direção ou administração da casa. O mordomo é aquela pessoa a quem é entregue tudo quanto o Senhor possui para ser cuidado e desenvolvido. É um administrador ou um gerente de contas a pagar, Lucas 16, 1 a 8. Bem como um tesoureiro de uma cidade, Romanos 16, 2. Warren W. Wiersbe diz: um mordomo ou despenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra pessoa. Ele próprio não possui esses bens, mas tem o privilégio de desfrutá-los e de usá-los de modo a beneficiar seu senhor. Deus é o autor da doutrina da mordomia. Ele criou o homem e o pôs para administrar o mundo. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Deus designou o homem como gestor ou mordomo da criação, com a incumbência divina de sujeitá-la e dominá-la. Deus pôs Adão no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele não era dono do jardim, mas apenas um mordomo. Após a queda do homem, a doutrina da mordomia não foi revogada. Deus sempre reivindicou ser o dono absoluto de tudo que existe, e os homens apenas seus
mordomos. Em todo o Antigo Testamento aparece de forma inequívoca o ensino da mordomia, principalmente para o povo da aliança. Até mesmo reis pagãos tiveram que se curvar diante dessa verdade. Ezequias, Ezequiel 29, 1 a 10, Daniel 4, 28 a 37. No Novo Testamento, Jesus ensinou a doutrina da mordomia em várias de suas parábolas. A do servo vigilante, Lucas 12, 35 a 48. A das 10 minas, Lucas 19, 11 a 27. A dos trabalhadores na vinha, Mateus 20, 1 a 16. E a dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. Jesus não só nos ensinou sobre mordomia, mas viveu como um mordomo-chefe. Ele usou os dons que Deus lhe confiou para ensinar, pregar e curar. O apóstolo Paulo também ensinou essa doutrina, cuja ideia central é que cada crente é um mordomo oikonomos de Deus. Fidelidade é o que Deus exige dos seus mordomos, 1 Coríntios 4:2, e vida irrepreensível dos presbíteros, mordomos da casa de Deus, Tito 1:7. Pedro ensina também que cada crente deve servir uns aos outros com o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. A aplicação prática dessa doutrina na vida da igreja hoje é de extrema importância. Primeiro, ela constrange-nos e obriga-nos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa maneira de viver. Não vivemos para nós, mas para Ele. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Segundo, ela nos ensina que não podemos dar nada para Deus, pois tudo é dele. Os dízimos e as ofertas são apenas devoluções que realizamos como expressão de confiança e dependência dele. Davi disse: porque tudo vem de ti e das tuas mãos, tu damos. 1 Crônicas 29:14. Terceiro, jamais devemos esquecer que o que temos é Deus quem nos dá temporariamente. Moisés nos adverte: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como até hoje se vê. A parábola dos talentos, uma ilustração da doutrina da mordomia. A palavra parábola vem do grego para, ao lado ou junto a. E baleim, lançar. Assim, a parábola é uma história que é contada ou lançada com o objetivo de ilustrar uma verdade. É ensinar a verdade por meio de imagens concretas e não por abstrações. Uma parábola é uma ilustração colocada lado a lado com um ensinamento com o objetivo de facilitar o seu significado. Não devemos fundamentar doutrinas bíblicas nas parábolas. Podemos usá-las para ilustrá-las. São imagens da natureza que ensinam verdades espirituais de forma prática e aplicáveis à nossa realidade de vida. O uso da palavra talentos é comumente interpretada como habilidades naturais ou capacidades inatas de qualquer pessoa. Sempre se distingue a palavra dons, que são capacidades espirituais que os crentes recebem para a edificação do corpo de Cristo. A Igreja R.N. Champlin entende que os talentos incluem todas as habilidades naturais e espirituais concedidas por Deus. J.C. Ryle declara que todos os cristãos recebem algo da parte de Deus, pois todos são seus escravos ou servos. Segundo ele, a palavra talentos tem sido distorcida
e usada em relação a pessoas notáveis por suas habilidades. Entretanto, diz, no sentido em que o nosso Senhor empregou o termo nesta parábola, a palavra se aplica a todas as pessoas batizadas sem distinção. Aos olhos de Deus, todos nós temos talentos, somos todos pessoas talentosas. William Barclay diz que o foco da parábola é o servo infiel ou inútil, que representa os escribas e fariseus. Eles receberam a lei e a revelação de Deus e as enterrarão, não percebendo que serão condenados por Jesus. Concordo com D.A. Carson quando diz que Jesus escolheu o símbolo do talento para dar um sentido abrangente às tentativas de identificar os talentos com os dons espirituais, a lei, os dons do evangelho ou qualquer outra coisa levam a um estreitamento da parábola com a qual Jesus se sentiria desconfortável. Talvez ele escolhesse o simbolismo do talento ou da mina por causa de sua capacidade de aplicação variada. Talento envolve tudo o que é precioso, além de dinheiro e bens, o tempo, a esposa e os filhos, a reputação do Senhor, até a sua própria vida. Extrairemos algumas lições do ensino de Jesus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 14 a 30. Aprendemos aqui 5 lições da doutrina da mordomia. Primeira lição: Deus é o dono de tudo que existe. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Versículo 14. Veja, um homem ou o Senhor representa a pessoa de Jesus. Ele resolve ausentar-se do seu país ou fazer uma viagem. Jesus deixa a terra após a sua ressurreição e viaja para o céu. O Mestre é Cristo, que é o dono e proprietário absoluto de todas as pessoas e coisas, e de maneira especial da sua igreja. Nas suas mãos estão todas as coisas. Ele chama os seus servos e confia-lhes os seus bens ou o seu dinheiro. A palavra servos
Doulos significa escravo, alguém que era propriedade de outra pessoa. Matthew Henry comenta: os servos são os cristãos, seus próprios servos. Assim, eles são chamados, nascidos na sua casa, comprados com o seu dinheiro, dedicados ao seu louvor e empregados em seu trabalho. Jesus é o proprietário de tudo, são os seus servos, seus bens, o dinheiro do seu Senhor e o meu dinheiro. William Hendrickson comenta: tudo o que temos, seja oportunidade, seja a capacidade para usá-las com proveito, pertencem a Deus. Nós somos os depositários, Deus é o dono, o que temos continua sendo propriedade sua, somos administradores. Segunda lição: cada pessoa é um mordomo, pois recebe de Deus algum talento para administrar. Walter Koschel diz: mordomo quer dizer literalmente econômico. Isto é, aquele que é incumbido da direção da casa, o administrador. É aquela pessoa a quem é entregue tudo quanto o Senhor possui para ser cuidado e desenvolvido. É aquele a quem o Senhor incumbe o governo daquilo que ele é mais precioso. Todos os três servos recebem bens do seu Senhor. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. O Senhor chama os seus três servos e lhes confia os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade. E então partiu, verso 5. O talento não era uma moeda, mas certa medida ou peso. O valor do talento dependia da natureza do metal, cobre, prata ou ouro. Um talento correspondia a cerca de 20 anos de trabalho. Cada servo recebeu uma quantia diferente conforme a sua capacidade. Deus é soberano na distribuição dos seus bens e somente Ele conhece a capacidade e o potencial de seus servos. É o Senhor quem avaliou a capacidade de cada servo e distribuiu os talentos proporcionalmente. Logo, os servos são diferentes na sua capacidade. Terceira lição: cada mordomo tem o dever de multiplicar o patrimônio que recebeu de Deus. Observe os servos que receberam 5 e 2 talentos. Eles saíram imediatamente negociar e dobraram os bens do seu senhor. O Senhor ordenou aos seus servos, na parábola das 10 minas: negociai até que eu volte. O verbo negociar, ergadzomai, significa trabalhar, esforçar-se para, e estar engajado com. A ideia é de esforço e trabalho diligente para negociar e obter lucro ou multiplicar o que possui. O que recebeu, um talento, porém, cavou na terra e enterrou o dinheiro. Em vez de usar a oportunidade, ele a enterrou. Muitos motivos poderiam ser colocados para justificar a trágica decisão: medo de falhar, preguiça, complexo de inferioridade ou maldade. Em Mateus 25:26, o Senhor chama esse servo de servo mau. A palavra mau, poneros, descreve o caráter maldoso, danoso, maligno e ímpio. Quarta lição: o tempo para o exercício da mordomia. Lemos em Mateus 25:19: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos. Jesus não esperava voltar imediatamente. Há pistas textuais de que o tempo seria relativamente longo. O texto nos sugere 2 sentidos. Primeiro, o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo, baseado nas expressões ausentando-se do país, até depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos. Também, o tempo de vida do mordomo: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. O servo presta contas quando morre. Portanto, a mordomia é temporária e transitória. O salmista diz: não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois
em morrendo nada levará consigo? A sua glória não o acompanhará. Salmo 49, 16, 17. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, 20. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6,7. É loucura quando nos consideramos donos de alguma coisa na terra, pois a nossa vida na terra é passageira. Quinta lição: todo mordomo prestará contas e será recompensado. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Mateus 25, 19. Cada servo compareceu perante o seu senhor para ajustar contas. Há um julgamento que nos aguarda, Romanos 14, 12, 2 Coríntios 5, 10. Há aqui dois tipos de servos: servo fiel, dobrou a quantidade de talentos que recebeu. O que recebeu 5 trouxe mais 5, e o que recebeu 2 trouxe mais 2. O Senhor declara a eles: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 2. Servo mau. Recebeu um talento e o enterrou, e depois colocou a culpa no Senhor. Observe que o mordomo culpa o Senhor, sua severidade e rigidez, como justificativa para enterrar o talento que havia recebido. É muito fácil culpar os outros pela nossa ociosidade e omissão. Corremos sempre o risco de perder aquilo que não usamos para Deus. O Senhor toma duas atitudes para com o servo infiel. Primeiro, tirou-lhe o único talento que tinha, e o deu para o outro. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ele foi privado do seu talento. Segundo, foi punido por não fazer nada com o talento que recebeu. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A palavra inútil, atreio, adjetiva o servo que falha em usar bem aquilo que Deus lhe confiou. A relação do Senhor e servo é rompida, e o mesmo é banido da presença do seu Senhor. Todos os mordomos maus serão condenados e lançados fora no dia do juízo. Concluindo este capítulo, podemos resumir o ensino da mordomia bíblica com 4 princípios gerais. Primeiro, princípio da propriedade. Deus é dono de tudo o que existe, inclusive de nós, seus servos. Somos apenas mordomos dos bens que lhe pertencem. Segundo, princípio da responsabilidade. Todo mordomo é responsável pela administração dos bens que lhe foram confiados por Deus. O proprietário tem direitos e o mordomo tem deveres. Ele deve trabalhar para multiplicar os bens que lhe são confiados. Terceiro, princípio da prestação de contas. Todo mordomo prestará contas a Deus na sua mordomia, da sua mordomia. Isso inclui tudo: tempo, dinheiro, dons, trabalho, oportunidades e relacionamentos. Quarto, princípio da recompensa. Todo mordomo será recompensado por Deus com o bem ou com o mal, conforme a maneira com que administrou os bens sob sua confiança.